Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Direito Direto. Para você que já me conhece, meu muito obrigada, mas eu te convido a curtir e compartilhar a nossa página, tá? Nós temos várias visualizações aqui, mas percebemos que não raras vezes o pessoal esquece de curtir aqui a página e ativar o sininho para ser notificado. Se bem que nem precisa ser notificado, né? Porque todo dia, segunda a sexta, independente se é feriado ou não, nós estamos aqui com vocês, falando 5 minutinhos, bate-papo direito direto. E o bate-papo de hoje é sobre vínculo de emprego e igreja. É isso mesmo. Pode parecer chocante o tema que eu vou falar, mas é uma coisa muito comum e que precisa ser tratada e enfrentada. Não vou entrar aqui no mérito de religião, ok? Mas quero tratar com você sobre a questão de vínculo de emprego. Quando há caracterização de vínculo de emprego? E como sempre, tudo que eu falo aqui são fatos verídicos, não são contos de livros. Falar sobre quando se caracteriza um vínculo entre uma pessoa física e uma instituição religiosa, que pode ser um terreiro, um centro de umbanda, uma igreja, uma paróquia, pode ser um ministério. Nós não estamos falando aqui da religião em si, ok? O que acontece hoje na grande maioria das vezes? Quando a gente fala de questão religiosa, há sempre uma formação dentro de um ministério, uma organização religiosa, para que aconteçam encontros. Encontros esses que podem ser chamados de missa, culto, sessões, enfim, né? E essas pessoas que trabalham ali, que se organizam em prol daquilo, elas podem se dispor de forma voluntária ou elas podem ser contratadas. Por quê? Porque essas associações religiosas, elas são uma pessoa jurídica. E se não são, deveriam ser. Pois bem, hoje eu quero em especial tratar aqui sobre o papel pastor-igreja. Eu sei que é um tema polêmico, mas eu quero desmistificar para vocês. Quem é o pastor? O pastor dentro de uma igreja, ele é o responsável por comandar, coordenar um culto e também cuidar de pessoas. Se esse pastor, que fique claro, ele tem esse compromisso de forma espontânea e voluntária, não há vínculo. Todavia, se ele trabalha em prol desse ministério, em função daquilo, tendo um compromisso fixo de comprometimento, e ele não exerce outra atividade, nós corremos o risco de ter um vínculo. Por quê? Porque pode ser que esse pastor não tenha o vínculo desde que ele tenha liberdade de atuação. Então vamos aqui falar de um caso real. Um pastor de uma igreja em que ele, por 3 anos ou mais, ele esteve à frente de um culto na igreja e ele não podia tirar férias, ele não poderia deixar de ir ao culto, ele era responsável pelo culto, pela pregação, pela palavra, pelos demais convidados, pelos músicos, pelos membros dessa igreja. E o que aconteceu nesse caso em específico? Esse pastor, ele decidiu, por uma vontade dele, que chegou o momento dele trilhar uma outra carreira, num outro ministério. E ele se despede da igreja e vai embora. Eis que essa igreja começa a persegui-lo. Como assim? Pois é,
essa igreja começa a tentar denegrir a imagem dele. Esse pastor me procura para se consultar e diz assim: doutora, nesse tempo todo, eu nunca fui remunerado de forma fixa, mas eu tinha um compromisso. E agora que eu estou tentando ter o meu ministério, a minha vida, eu estou sendo perseguido. Eis que eu paro a nossa conversa e digo o seguinte: olha, independente do que eles estão fazendo, eu quero saber o seguinte: o senhor foi registrado? Não, não fui. Quando o senhor se desligou de lá, o senhor saiu com uma mão na frente e outra atrás? Sim, saí. E aí que nós entramos na seara do vínculo. Por quê? Ele tinha dias fixos na semana para estar na igreja. Ele nunca tirou férias. Ele recebia uma remuneração para estar na igreja, ok? Era aleatório. Como assim? Por semana, a igreja fazia pagamentos para ele. Não vou entrar aqui no mérito do quanto, como era, enfim, mas o fato é que ele vivia em prol da carreira pastoral dele. E aí, eu disse a ele: o senhor tem vínculo? Ele disse: eu tenho vínculo, eu tenho direito de ser registrado. Mas sempre me disseram, porque eu sou pastor, eu não tenho direito de ser registrado. E a questão é, não é o que você faz que diz se você tem direito a registro ou não. É como você faz. Nós vamos iniciar aqui uma série sobre direitos de um pastor. E eu te convido aqui a ficar comigo no canal. Até porque não é só sobre pastor, não é o que você faz, é como você faz. E pode ser que esse vídeo aqui te ajude a entender quais os direitos teus estão sendo violados.